Um dos termos mais ouvidos nas religiões afro-brasileiras é o padê. E o que vem a ser padê? É uma oferenda? É um ritual? Qual é a sua função? Permaneça comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou desenrolar com você toda essa história de padê, seus fundamentos e suas distorções. Eu sou o Baba Ifat Milerim, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral, que dá nome a esse canal, e também o Ijoy Ifá, o Fum Oturá. Acredito que você já é inscrito aqui, mas se ainda não for, eu peço para você, inscreva-se agora ativando o sino das notificações. O que é padê? A palavra padê é uma forma de adaptação ou simplificação da palavra iorubá ipuadê. E o que quer dizer ipuadê? Significa encontro ou reunião. Mas vamos falar primeiramente sobre o padê, como é conhecido no Brasil. O famoso padê, para algumas tradições afro-brasileiras, se tornou um sinônimo de despacho, onde muitas casas, inúmeras casas, fazem o padê com o intuito de despachar. Mas despachar o quê? Despachar quem? Despachar Exu. Pois é, a palavra que em iorubá quer dizer encontro, reunião, no Brasil se inverteu em algumas vertentes e passou a ser despacho de Exu. Ou seja, antes dos trabalhos se despacha Exu utilizando do padê. Eu vou te contar brevemente de que forma que isso aconteceu. Foi uma espécie de readaptação do ritual do ipuadê iorubá e do candomblé queto. Então, quem traz essa visão de padê como despacho é mais a Umbanda. Repito, nem todas as vertentes umbandistas, mas boa parte delas fazem o famoso despacho de Exu. E por que há esse pensamento de se despachar o Exu? Antigamente, existia embutido nas pessoas a certeza de que a palavra Exu remetia a algo ruim, a famosa sincretização do Exu como o diabo cristão. Portanto, Exu, que causa a desordem, deveria se manter distante de determinados trabalhos que fossem realizados nesses terreiros de Umbanda, para que Exu não atrapalhasse o decorrer dos trabalhos, o decorrer ali das funções. Tanto que, se você é velho de Umbanda, vai colocar aqui nos comentários que muitas casas, quando iam virar a gira de direita para esquerda, o congá ou altar com as imagens dos santos católicos era fechado. Fechavam-se as cortinas do congá e aí sim poderiam ser iniciadas as chamadas giras de esquerda. Então existe essa conotação de Exu com seres diabólicos. Se hoje ainda é assim em muitos lugares, imagine só como isso era no início do século XX. Então vamos fazer o padê e despachar o Exu. Com o passar do tempo, esse padê foi tomando também um novo sentido, que você certamente vai se identificar. Mas antes de falar deste outro sentido, eu vou te contar a origem do ipuadê. A palavra ipuadê, do iorubá, que significa encontro, reunião, é um ritual ancestral religioso que chega ao Brasil junto aos iorubá, aos nagôs, e que tem como função, presta bastante atenção, a saudação, a aproximação, a reverência a três grandes e importantes figuras: o orixá Exu, a divindade ancestral feminina Yamin Adjé ou Yamin Oxorongá, e os Exás, que são os anciões daquela Ebé, daquela determinada comunidade. E mais, de toda a estrutura matriz de uma casa, ou seja, Yanasoka, Yakalá, entre outros grandes nomes que foram responsáveis por desenvolver o culto afro aqui no Brasil, que trouxeram toda essa cultura africana e moldaram da forma que conhecemos hoje, ou
desde sempre, né? Como candomblé. E assim sendo, no Ipoadê são evocadas essas forças para encontrar os devotos ali e participarem espiritualmente do xirê, que será posteriormente realizado. Xirê é o nome que se dá à festa do candomblé. Então, o orixá Exu é reverenciado, evocado para proteger a casa, as pessoas e encaminhar as oferendas ao seu destino, distribuindo o axé. A força ancestral divina de Yamin, que é imprescindível, e também os Exá, para acompanharem espiritualmente e nos corrigir se algo se disperse ao fundamento tradicional daquele ritual específico. Não vou me aprofundar muito, pois tem auô nessas questões, tem segredos. Presentes nesse ritual de Ipoadê estão os sacerdotes do Ilê, do axé da casa, a Iamuru e também a Iadangã, são as grandes responsáveis por tocar o Ipoadê. Eu quero falar com você, perguntar se você já baixou o nosso e-book Do Orixá ao Orixá, um guia para compreender as diversidades do culto iorubá e do culto afro-brasileiro. Já baixou ou não? Tá esperando o quê? Esse book está cheio de explicações de fácil entendimento de como é o culto de orixá em sua raiz e como se desenvolveu aqui na diáspora. O link para você acessar e baixar o e-book está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Voltando ao tema, Ipoadê, como eu já disse, quer dizer encontro, reunião. Dentro desse ritual que antecipa ou antecede o xirê, são ofertados alguns elementos essenciais no culto, como o bi, gin, o azeite de dendê e alguns outros alimentos que são ali compartilhados com os membros da casa. E assim é sacramentado o encontro com Exu, Yamin e os Exás. Já aqui no Brasil, em outras vertentes, o padê aos poucos foi se tornando, com o tempo, sinônimo de despachar Exu, como eu falei há pouco, e dessa forma é possível facilmente considerar uma distorção da realidade que foi criada aqui e que não faz sentido algum. Deixe o seu like e vamos entender um pouco o conceito do famoso padê, que nada mais é que uma tentativa de reproduzir o Ipoadê, encontro, realizado no candomblé, mas que foge a realidade do rito. Como dito já anteriormente, o Ipoadê, além de algumas coisas, também tem oferendas e sacrifícios. E o padê brasileiro, adaptado, com o intuito de despachar Exu, vai embora Exu, acabou se utilizando de alguns elementos em forma de uma farofa, essa mistura que é conhecida como nham-nhame, mas aqui se chama padê em muitos lugares. E o que é? Farinha de mandioca misturada com cachaça, pinga, com azeite de dendê, com água, mel, enfim. Essa farinha é servida como oferenda a Exu. Só que não se trata do Exu orixá, como a origem do Ipoadê, e sim das entidades apelidadas de Exu, que originalmente trabalham na quimbanda, umbanda, alguns candomblés e outros cultos afro-brasileiros. Resumindo, foi uma adaptação do Ipoadê, onde se alimenta Exu orixá, passando a alimentar o Exu, só que entidade, aquele que você conhece como tranca-rua, sete encruzilhadas, caveira, etc. Ou seja, manda embora essas entidades para não atrapalhar, enquanto o candomblé, na raiz, quer a presença de Exu, o orixá. Entende a dissonância dessa readaptação criada aqui? Deixe o seu entendimento aqui nos comentários. É sempre muito bom quando a gente conversa. E essas farofas chamadas de padê, como citado, farinha com mel, farinha com dendê, farinha com pinga, com água, entre outras misturas, passam a ser ofertadas como comida a essas entidades chamadas de Exu. Agora eu te convido, rapidamente, a raciocinar um pouquinho aqui comigo. A farofa com pinga, você come? Você acredita que quando o Exu, sete porteiras, esteve na terra, como ser encarnado, se alimentava de farinha de mandioca com pinga? Ok, você pode, umbandista principalmente, pode alegar que existem fundamentos criados dentro dessa estrutura da farinha com a pinga, mas não faz sentido ser servido como oferenda, concorda?
Mas se você come uma farinha de mandioca deliciosa misturada com azeite de dendê, ali, tudo cru, fique à vontade para oferecer para sua entidade. Só que você há de concordar comigo que é estranho. Então essa transição aconteceu de despacho de Exu como uma comida sagrada a essas entidades. Você já ouviu, se você não falou ou fez? Vou fazer um padê para o meu Exu, com bastante pimenta e bastante azeite de dendê, porque eu sei que ele gosta. Origem e padê, a readaptação padê, foi acabando perdendo totalmente o sentido original. É apenas um ponto dentre tantos outros a se pensar. Reflita. Eu não estou falando mal, e sim trazendo um pouco de lucidez para um debate saudável, pois longe de mim ditar regras, mas existem situações que são tão fraquinhas de fundamento que só uma fé cega acaba servindo como justificativa. Aí é critério de cada um. E dentro dessas várias adaptações que existem em tantas áreas das culturas afro no Brasil, existem também superstições que, de tanto difundirem, viraram leis em muitas casas de axé. Clique aqui, para entender o que é realidade e o que é apenas superstição em muitos casos. Mudo pé.